Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live aqui no canal Espera Tudo. Hoje estou com a convidada, a doutora Elaine Abizar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernando. Quero dar um abraço e um beijo especial para todos os ouvintes desse canal maravilhoso chamado Supera Tudo, tá? Que eu tenho um carinho especial por todos vocês. Doutora, a senhora é médica pediatra, muito respeitada na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Por que o interesse da política? Pela política? O motivo de eu entrar na política? Isso, porque o interesse pela senhora entrar para a política. Fernando, eu atuo... Quantos anos você tem? Eu vou fazer 27. 27. Então, meu amor, eu sou médica da cidade de Ferraz de Vasconcelos há mais de 40 anos. E eu posso te falar que eu atendo nesses 40 anos todos os dias. Eu só devo ter parado em 30 dias quando eu ganhei meus filhos. E mesmo nas sessões de quimioterapia, todos falavam, pare de trabalhar, e eu não parava, porque a energia das crianças, a energia das mães, a energia das famílias de Ferraz de Vasconcelos me davam a maior garra de fazer o meu tratamento e vencer a doença que eu tive. Mesmo quando o doutor Jorge foi prefeito e eu fui esposa de prefeito, presidente do Fundo Social, eu exercia 4 horas da minha profissão de pediatra, que eu amo de paixão, e o restante eu exercia como presidente do Fundo Social de Solidariedade. E eu não parei de atender nenhum dia, é uma profissão que eu amo muito. E eu vivencio a cidade todos os dias. E eu vivencio as carências da cidade todos os dias. E Ferraz, eu acredito que é uma cidade assim. Eu moro em Ferraz, eu sou casada há 38 anos. Eu comecei a trabalhar em Ferraz em 1980, então há 40 anos. Eu trabalhava no Hospital São Marcos, que hoje é o Hospital Regional. Eu já era pediatra lá quando eu me formei, fazia residência, e à noite eu trabalhava no hospital, que era o antigo São Marcos. E eu vivencio essa cidade. E essa cidade, ela não cresce, ela não desenvolve, ela sempre é a mesma coisa. E houve um período realmente que a cidade entrou num desenvolvimento, ela entrou num eixo, e depois ela parou. E eu, Fernando, eu vim de uma cidade eu nasci numa cidade chamada São Caetano do Sul. E hoje eu sou o que eu sou graças muito à minha cidade, porque os meus pais eram pessoas humildes, eram pessoas que hoje jamais poderiam formar uma pessoa na faculdade de medicina, e a minha cidade contribuiu muito para a formação. Você imagine, Fernando, há 45 anos atrás, há 48 anos atrás, eu tinha curso na minha cidade, gracioso, de inglês, no primeiro, no segundo e no terceiro ano colegial, extracurricular, o que me ajudou a entrar numa faculdade de medicina. Então, eu acredito que uma cidade ajuda o cidadão a crescer. E Ferraz de Vasconcelos teve uma época que ele entrou num pico de desenvolvimento e depois parou.
Então, como eu vivencio, digamos assim, uma política de que não desenvolve, e é fácil as pessoas reclamarem, né? Ah, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, mas ninguém se propõe a exercer um cargo. Eu acho muito importante que agora vocês estão com a Carla, que é uma moça que se propôs a ser vereadora para defender a classe dos cadeirantes, que é extremamente necessário, porque para vocês faltam inúmeras coisas, mas não tem ninguém que os defenda. Então, todos os dias eu atendo 50, 60, 70 crianças e cada dia eu ouço queixas que a cidade poderia ajudá-los. É o desemprego, é a falta de medicação, é a falta de um socorro médico para uma criança que a mãe está sem um convênio, é a violência doméstica que alguma mulher sofre, é a falta de psicólogos, de fonoaudiólogos nas escolas, é a falta de uma faculdade, é a falta da cultura. Então, inúmeras coisas que nós vamos enumerar, acredito que nessa entrevista. Então, por isso, por esse descaso à população que me acolheu, a cidade que me fez ser o que eu sou, eu me coloquei à disposição da minha cidade, porque eu sou sul São Caetanense. Porém, hoje, eu sou muito mais ferrazense do que sul São Caetanense. Tá bom? Ao fato do ex-prefeito, doutor Jorge, que seu marido atrapalha ou ajuda a sua campanha, a sua pré-campanha e para de eleição? Meu amor, muitas pessoas falam que ele atrapalha, mas ele foi o único prefeito, filho de Ferraz, nascido em Ferraz, que independente dele ser o meu marido ou não, para qualquer cidadão que goste ou não goste dele, foi o único prefeito que colocou a cidade no eixo do desenvolvimento, tá? Na época de 2004 a 2012, ele trouxe muitas políticas públicas para a nossa cidade. E se você quiser que eu cite, eu vou citar algumas, tá? Ele trouxe o SAMU, ele trouxe a farmácia popular, ele trouxe a nossa estação de trem com a escada rolante, que você, que é um cadeirante, ou os inúmeros cadeirantes, não poderiam usar um trem e hoje podem. Ele trouxe cultura, ele trouxe a renda cidadã, vários projetos sociais. Nós tínhamos um hospital da mulher, nós tínhamos o pronto-socorro infantil, nós tínhamos, acho que eu já citei o SAMU, nós tínhamos a farmácia popular. Ele trouxe o restaurante popular, que muitas pessoas ainda conseguem comer por R$1, principalmente nessa época do corona, e muitas pessoas estão passando fome. Ele aumentou o número de creches, ele aumentou o número de... nós não temos mais praças, e na época deles nós tínhamos 70 praças. As crianças, nós não temos lazer, nós tínhamos um esporte, nós tínhamos a ginástica, nós tínhamos a natação, nós tínhamos o nosso recanto para as nossas crianças especiais, nós tínhamos, ele trouxe o fórum, ele reconstruiu o hospital regional, que é um hospital que tem toda a aparelhagem de um Sírio e de um Einstein.
que não tem pronto-socorro, que tem a UTI infantil, mas não tem o pronto-socorro infantil, entendeu? Mas tem o prédio com toda a aparelhagem, ele asfaltou a cidade toda, ele iluminou a cidade toda, ele fez uma guarda municipal armada, e nós deixávamos os cidadãos ferrazenses, eu falo nós, porque eu participei ativamente do governo, como companheira. Eu, sendo presidente do Fundo Social, eu fundei a Unitaf, que era a Universidade do Trabalhador Ferrazense, que eram as pessoas que trabalhavam na frente de trabalho, que foi uma lei criada no governo do Dr. Jorge, que permitiam que as pessoas trabalhassem na prefeitura e fizessem uma formação, né, e tivessem uma formação, que essa formação era feita pela Unitaf. Então, nós tínhamos vários cursos de formação profissional, nós tínhamos 2 professores na sala de aula, nós fizemos o centro de convenções, que nossos cadeirantes, como vocês, podiam passear nos domingos, podiam assistir umas peças de teatro, podiam ter cultos dos nossos evangélicos. Então, fez inúmeras coisas. Então, ao meu ver, ele me ajuda, sim, no sentido de ter colocado a cidade no eixo do desenvolvimento. Trouxe indústrias, ele tinha um projeto, por exemplo, das câmaras para verificação dos nossos comércios, para verificar se eles eram roubados ou não. E muitos cadeirantes trabalhavam na verificação dessas câmaras. Então, ele colocou muitas coisas, a cidade no eixo do desenvolvimento. E, infelizmente, aqui em Ferraz, Fernando, o que eu costumo falar, a política, quando a política do bem é feita, a política é maravilhosa, nós precisamos da política. A política é a arte do coletivo. Sem política, nós não conseguimos ajudar, por exemplo, as pessoas deficientes, os cadeirantes, as crianças especiais. Nós não conseguimos. Na nossa família, nós temos que exercer a política. Na escola, nós temos que exercer a política. Ninguém vive sem política. A política do bem é maravilhosa. Infelizmente, em Ferraz existe a política do mal. As pessoas, um prefeito entra, o outro prefeito devia continuar as ações que o ex-prefeito começou. E aqui em Ferraz, as ações são acabadas. Então, você vê, não poderia ter fechado o pronto-socorro infantil, não poderia ter fechado o Hospital da Mulher, não poderia ter sido destruído o prédio da ETEC. Por quê? Por que mudar de lugar? A ETEC estava lá e hoje é um prédio abandonado. Para quê? É um lixão. Por que foi? Nós tínhamos os portais da nossa cidade, eu acredito que você lembra, lá no começo da Jamil e aqui na Marginal. Por que foi derrubado? A troco do quê? Era um portal simples, era um portal humilde, mas era um portal. E por que foi derrubado? Para ser um lixão? Então, não existe a política do bem, existe a política da destruição. Por tudo isso, eu me coloquei à disposição da minha cidade, que eu amo, que me ajudou a minha vida, que ajudou a minha família, que eu constituí a minha família aqui, que meu maior poder, 2 filhos médicos, que eu tenho a maior honra, tudo foi construído graças ao meu trabalho e às pessoas que eu atendi em Ferraz de Vasconcelos, as pessoas que me acolheram na minha profissão.
Eu devo isso à cidade. Como você avalia? Ajuda pela experiência que ele está me dando. Como você avalia a atual gestão da cidade de Ferraz de Vasconcelos? Fernando, é um caos, né? Não existe administração, né? Eu estou todos os dias na Praça Independência, eu atendo todos os dias na Clínica Santo Antônio, quer dizer, no centro de Ferraz. E nesses 3 anos e meio, eu nunca vi o prefeito de Ferraz. Eu nunca vi o prefeito de Ferraz na rua. Um prefeito, ele se candidata, é um momento, né? Ele se candidata para exercer, ele é funcionário do povo. Então, nem as queixas das pessoas, o Zé Biruta chega a ouvir, porque ninguém chega até ele. E nossa cidade está destruída, nossa cidade está cheia de buraco, nossa cidade está feia, nossa cidade está apagada, sem luz, nossa cidade, as indústrias estão indo embora, a nossa cidade, as pessoas estão infelizes, por quê? Nós não temos mais festas, as nossas crianças não têm mais o Natal encantado, não temos mais o carnaval, não temos mais a festa da uva, porque Ferraz de Vasconcelos é a cidade da uva fina, não cultivamos mais essa tradição, que nós trazíamos, o governo, doutor Jorge, trazia os melhores artistas, que por ser uma cidade carente, muitos de vocês jamais poderiam ver um Gustavo Lima, um Chitãozinho Chororó, uma Sandy Júnior, os evangélicos jamais poderiam ver eu lembro de vários que ele trouxe, Davi Lucas, a Solange, Tatiane. Então, jamais, isso é muito utópico, né, para qualquer um de vocês verem uma pessoa dessas. Ele trouxe para Ferraz, graciosamente, era uma festa familiar, né? Tinha o parquinho, as crianças podiam brincar, tinham as praças. E hoje, a nossa cidade é infeliz. Fernando, meu amor, ainda você tem um problema sério. Para onde que você sai, querido? Para onde os seus amigos saem? Vocês não podem, acho que nem tomar um sol, as ruas esburacadas. Como é que você vai andar com a sua cadeira? Não tem nem acesso, não tem nem ônibus, nem um transporte adequado. Como é que uma cidade com mais, eu acredito que sejam mais de 1.000 cadeirantes na nossa cidade, não são? Acho que sim. Você não adoraria assistir, ir até o Teatro Municipal? Você não adoraria, talvez, ir até a Praça da República num domingo? Por que nós não temos um ônibus? Isso é tão fácil de fazer, um ônibus com elevador para os cadeirantes e levar para São Paulo, passar um dia, eu chego a me arrepiar, passar um dia na Avenida Paulista, passar um dia no Teatro Municipal. Você viria assim, com uma semana muito mais feliz, uma semana muito mais gostosa, porque eu entendo o seu momento é angustiante, o seu momento, às vezes tem dias que você releva, que você supera, mas tem dias que você sofre muito. A gente entende. E por que um governo não atende isso? Que é uma coisa absolutamente simples. É só colocar um elevador num ônibus e fazer um projeto cultural para vocês. Ou trazer, ou falar com vocês, porque eu quero um governo humanista.
A minha diferença entre o Dr. Jorge é claro que eu vou aprender as coisas que ele me ensinou e eu participei. E eu pedi para ele o Hospital da Mulher, porque na época eu tive um problema, e eu achei o quanto foi importante um Hospital da Mulher. Eu, como pediatra, eu acho totalmente inadmissível uma mãe não ter aonde levar uma criança com febre à meia-noite. Nós não temos um atendimento infantil aqui em Ferraz, Fernando. Eu acho inadmissível você, cadeirante, não ter um atendimento na sua casa, um médico não ir se ver na época do corona. É inadmissível isso. É claro, o meu governo vai ser muito diferente do Dr. Jorge. Vai ter um lado de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivenciei, porém vai ter um lado mais humano, entendeu? Eu quero que semanalmente, ou quinzenalmente, ou até mensalmente, se você não precisar, ou todos os cadeirantes, sejam atendidos mensalmente por um médico. Que a sua mãe e seu pai não precisem esmolar o seu remédio, que o seu remédio chegue na sua casa, que você, para ver a sua alimentação, tudo isso dá para fazer, é só uma questão de querer fazer. Sabe, um governo mais humanista, ver o que você precisa, ver as suas necessidades, ver se você não precisa de um psicólogo, ver se você não precisa de uma satisfação pessoal, porque eu tenho certeza, Fernando, que se um dia, se um domingo, você Qual a sua opinião sobre o trabalho da Câmara Municipal de Ferraz? Eu não estou te ouvindo. Te ouvindo. Está ouvindo agora? Fernando, eu não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Não estou te ouvindo. Acho que deu um problema na internet, eu não estou te ouvindo. Agora sim. Por exemplo, Fernando, eu queria ficar horas nessa entrevista com você. Infelizmente, muitos cadeirantes necessitam de fraldas. Está ouvindo agora? Era obrigação do Fundo Social, da promoção social, dessas fraldas para vocês. Está conseguindo me ouvir? Não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Não. Você não consegue mandar as perguntas por escrito. Pessoal, teve um probleminha, só um minutinho, que irá ser resolvido. De novo. Tá ao vivo. Tá ouvindo agora? Agora sim, Fernando. Vamos lá. Retomando. Tudo bem? Tudo. Retomando a entrevista. Qual é a sua opinião
sobre o trabalho na Câmara Municipal de Ferraz. Como eu não ouvi direito? Repete, por favor. Qual a sua opinião sobre o trabalho da Câmara Municipal de Ferraz? Atual, Fernando? Isso. Fernando, eles são vítimas, porque o vereador ele só consegue trabalhar se o gestor estiver presente. Não adianta você requerer, ou você vereador, e você requerer alguma coisa ao gestor, se o gestor não trabalha. Eu sei, né? Eu sei que muitas vezes ele nem despacha com os vereadores. Eu sei que é muito difícil ele receber vereadores e secretários. Eu não estou condenando ele, é um perfil dele. Ele é assim. Só que eu acho que para administrar 200 mil pessoas, precisa ser uma pessoa de garra que trabalhe, entendeu? Eu atendo 80 crianças dia. Eu me coloquei à disposição da cidade porque eu só consigo atender 80 crianças. Eu quero atender 200 mil pessoas. Por isso que eu me coloquei à disposição. Porque eu vivencio há 40 anos os problemas da cidade. Então, a nossa cidade tem todos os problemas. Tem problemas de moradia, tem problemas de desemprego, não tem cuidados com os deficientes. E eu falo deficientes de uma maneira global. Cadeirantes, pessoas que tiveram AVC, que estão acamados, os nossos idosos. Eu estou muito, muito triste. Tem uma moça que ela foi minha paciente, o filhinho dela é meu paciente, ela se chama Elaine também, e ela teve um aneurisma em dezembro, e ela está num sistema muito triste, em recuperação, vai precisar fazer uma cirurgia, está na cama, está no leito, então precisa de um médico, precisa de fralda, precisa de um fisioterapeuta, e a cidade não oferece isso para ela. Entendeu? Uma moça jovem, bonita, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um... Não estou falando você, estou falando a Tabata, estou falando a Carla, as pessoas que eu tenho mais contato. A Carla, outro dia eu fui no evento da Câmara, a Carla passou mal. A Carla passou mal. Entendeu? A mãe dela vem aqui pegar as medicações dela. Meu Deus, isso sabe? Além do sofrimento, vocês precisam ter cuidados, vocês precisam ter carinho, vocês precisam ter apoio. É muito triste o que eu vou falar. Eu tenho contato com a Sara todos os dias. A Sara é uma pessoa hiper batalhadora. Trabalha comigo, trabalha com o Dr. Jorge, é sócia de uma academia, tem uma empresa de descartáveis. E outro dia, ela teve problemas sérios para comprar algumas coisas para a Tabata. A Tabata, às vezes, precisa de uma psicóloga. E cadê o nosso apoio? Cadê? Nós somos cidadãos normais. Pagamos os nossos impostos. Cadê o cuidado do nosso prefeito? E se um vereador for falar com ele, ele não está lá. Ele tem uma característica, eu não estou falando mal dele, é uma característica que as pessoas têm que respeitar. Cada um é como é. As pessoas deviam entender quando o elegeram. Ele tem uma característica
que ele não gosta muito de ficar todos os dias na prefeitura, de visitar a cidade, de avaliar os buracos, de ficar aqui à noite, de ver a nossa segurança, de ver o nosso mato. Então, eu, quando era esposa de prefeito, se eu passasse num lugar e tivesse lixo, eu ligava imediatamente para o responsável e falava, vem catar o lixo aqui. Porque eu não admitia isso. É assim que um prefeito tem que agir. Tem que cuidar da população, em todos os aspectos. Tá bom? Uhum. A senhora é a favor de uma secretaria da pessoa com deficiência na cidade? Qual é o seu projeto para que isso ocorra? Então, meu amor, eu queria muito montar uma secretaria para os deficientes, de uma maneira geral, tá? Deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, o idoso acamado, a criança especial, o autista, e nós temos muitos, para a gente acobertá-los com psicólogos, com médicos que vão visitá-los, porque eu andei a cidade toda e eu sei que tem muitos idosos que estão acamados há anos sem assistência médica, que os familiares sofrem juntos, deixam de trabalhar porque precisam ficar cuidando, precisam de assistência médica, precisam de medicação, precisam de fralda, precisam de cuidados, ficam atrofiados por falta de fisioterapia, precisam de fonoaudiologia. Então, nós precisávamos de uma secretaria para englobar todos os problemas de um deficiente. E eu queria muito ter uma secretaria para abranger todas essas pessoas, tá? Deficientes físicos, visuais, auditivos, crianças especiais, idosos acamados, para abranger todas as necessidades, tanto do lado da saúde, como do lado psicológico, como do lado fonoaudiológico e como do lado cultural. E ter mobilidade adequada para vocês. Que foi só no governo do Dr. Jorge que foi feito isso. E que não foi mantido, Fernando. Não sei se você concorda. No centro permanece, mas não está cuidado, não está visualizado. A pessoa pode ser cadeirante, também ter uma dificuldade visual e não está visualizado, está com buraco e pode até se machucar com a cadeira de rodas. E não tem um apoio nem da promoção social, nem do fundo social, e nem para a família de vocês. Então, eu gostaria muito de ter uma secretaria. E gostaria muito de ter, na cadeira de vereadores, uma pessoa deficiente para lutar por vocês. Eu acho que vocês deviam se unir para fazer de tudo para eleger uma pessoa na categoria de vocês. Muitas crianças com síndromes diversas não possuem vaga na APAE, que é a única comissão existente no município. Como este problema poderia ser resolvido? Então, Fernando, eu também não sei se você lembra, a nossa APAE não existia. A APAE só começou a existir no governo do Dr. Jorge. As nossas crianças eram levadas na APAE de
Mogi das Cruzes. Você sabe disso? Não, não sabia disso. Então, as nossas crianças com problemas, elas ficavam no ônibus cerca de 1 hora e chegavam lá em Mogi e não conseguiam ter a rentabilidade boa, porque iam fazer fisioterapia, iam fazer fono, mas elas já chegavam lá cansadas e voltavam cansadas. Concorda? Porque ficar 1 hora no ônibus para ir e para voltar, chegavam com fome, cansadas, qualquer criança, imagina uma criança especial. E foi no governo do Dr. Jorge que a PAI foi fundada. Porém, a PAI hoje praticamente não existe. Inclusive, nem na época do corona, nem as cestas básicas para essas crianças, a nossa prefeitura que recebeu cestas básicas do governo estadual não repassou. É muito triste o descaso do governo Zé Biruta para a nossa cidade. É por isso que eu sou candidata. Eu sou a única oposição ao governo Zé Biruta. Eu sou a única oposição ao governo Zé Biruta. Todos os outros estão ligados ao governo Zé Biruta. E se você quiser que eu mencione, eu menciono. Cargos que os outros tenham lá. Fica à sua disposição. Eu prefiro ser mais ética, mas se você for pesquisar, todos candidatos a prefeito e vices têm cargos relacionados ao governo Zé Biruta. Você é uma pessoa muito inteligente, muito experiente, que tem todos meus parabéns. Você mesmo pode especular, todos têm cargos no governo Zé Biruta ou tiveram cargos no governo Filó Isidro, que é tudo a mesma coisa. O setor de ambulância não consegue suprir a demanda de transporte de pessoas com deficiência. Não seria o caso de implantar um serviço de transporte diferenciado, a exemplo do atendimento no município? Claro que seria. É só, Fernando, funciona assim, você compra uma ambulância e até em Poá tem uma fábrica, porque para modificar essa ambulância, porque eu sei disso pelo seguinte, porque quando eu fui deputada federal e a minha bandeira era montar o Hospital da Mulher em todas as cidades do Alto Tietê, a minha pretensão era ter um ônibus com mamógrafo, colposcópio, ultrassom para fazer ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, e era comprar um ônibus e fazer as modificações desse ônibus. E em Poá nós temos essa fábrica, você acredita? Muito próximo a nós. Então, é comprar uma ambulância normal e modificá-la, colocar o elevador para o cadeirante, colocar um desfibrilador, porque tem alguns cadeirantes que podem sofrer algum problema, colocar um leito UTI, um respirador. É só transformar uma coisa extremamente simples. Que, se Deus quiser, a nossa Secretaria do Deficiente vai ter. E você, a Tabata, a Carla vão inaugurar, não inaugurar para Deus o livre, para usar.
inaugurar, eu quero que vocês estejam lá nessa ambulância, na inauguração. E outra coisa, Fernando, eu acho muito importante, do lado psicológico, vocês trabalharem. E dá para trabalhar. Num período, 2 dias da semana, eu acho que isso aí é muito produtivo e vai levá-los a uma autoestima bastante significativa. Os ônibus adaptados não conseguem atender de forma adequada as pessoas com deficiência, seja por elevador quebrado ou seja despreparo dos motoristas. Por que é tão difícil resolver esta situação? Falta de vontade, Fernando. Falta de vontade. É só uma questão. A empresa que favorece o nosso transporte, é só uma questão de conversar. Colocar mais ônibus, colocar motoristas especializados. E eu vou te dizer mais ainda. Colocar vans, talvez, que sejam talvez mais adequadas ou mais fáceis. Não sei. Vamos discutir juntos. Eu quero um governo participativo, onde eu possa conversar com a população. Eu quero conversar com vocês o que é melhor. A gente vai ter que chamá-los, a gente vai ver onde vocês moram, a gente vai ver a assiduidade, vai ver se vocês fazem ou não fazem faculdade, se vocês trabalham, aonde trabalham, quem tem cadeira motorizada, quem não tem, qual a frequência do ônibus, qual a frequência de alguns tratamentos, que muitos fazem tratamento em São Paulo. Se nós podemos implantar tratamentos aqui em Ferraz, nós temos que conversar e fazer um governo participativo, para ver as necessidades das pessoas. Não só a vocês, mas a todas as pessoas. Não há na cidade um programa de esporte e cultura para pessoa com deficiência. O que deveria ser feito sobre isso? Então, meu amor, na nossa secretaria nós vamos ter. Tem tantos campeões, né? Tem a nossa Paralimpíada, não tem? Uhum. Tantos campeões, por que Ferraz não pode ter? Verdade. Na nossa secretaria, podemos ter. Ou poderíamos ter junto com a nossa Secretaria do Esporte, mas nunca ninguém pensou, nunca ninguém conversou com vocês. E o seu momento, por isso que eu te parabenizo, você está dando uma luz, você está dando um momento, e é por isso que eu sou candidata, porque eu nunca te ouvi, mas eu já ouvi a Tabata. Eu sei dos problemas que a Tabata enfrenta. Eu sei dos problemas que a Carla enfrenta. E eu sei dos problemas que a população enfrenta. Então, o meu governo vai ser humanista, vai ser um governo participativo, de saber o que as pessoas necessitam. Em uma entrevista, a senhora comentou sobre o médico que está fazendo atendimento de drive-thru. Na sua opinião, qual deveria ser a postura de um profissional da saúde? Pode falar quem seria este médico? Amor, eu quero ser ética, né? O médico é extremamente ético. Eu acho que um candidato tem que lutar para políticas públicas relacionadas à saúde do município, que não existem. É isso que eu clamo. Há 40 anos, quem me pedir, isso é um juramento não como política, como médica e como ser humano. Há 40 anos, quem bater na minha porta e pedir um atendimento, eu atendo. Não pela política, porque eu fiz um juramento. Agora, um juramento como médica.
e como ser humano. Agora, fazer isso uma politicagem eu não acho bonito, não. Para adquirir votos, eu não acho bonito. Eu acho que a função melhor seria reiterar em políticas. Eu sou candidata e quero políticas públicas para a minha cidade. Eu quero um pronto-socorro infantil para a minha cidade. Eu quero um hospital infantil para um hospital da mulher para a minha cidade. Eu quero um centro de especialidade com mais médicos especialistas para a minha cidade. É isso que eu quero. A pandemia que o mundo enfrenta tem feito devastador em diversos aspectos, como poderíamos amenizar os efeitos na população mais carente da cidade: saúde, desemprego e educação. Amor, eu, logo no começo, eu dei algumas dicas, né? Eu achei que a nossa educação deveria. Fiquei muito triste, porque eu até citei crianças do Tatuapé, a 15 quilômetros daqui, estavam estudando online e as nossas crianças não tinham computador para estudar online. Então, nosso gestor tinha que levar, assim, o material e as cestas básicas nas casas para a educação ser, para não perder, né? Para a perda não ser pedagógica não ser irreparável. Em relação, tinha que ter um pulso firme de fiscalização, de máscara, de fechar os comércios. Eu sei que é muito difícil fechar o comércio, porque nós vamos enfrentar problemas financeiros muito graves. Mas se tivéssemos tido um gestor de pulso e tivéssemos tido uma fiscalização muito mais séria, talvez Ferraz de Vasconcelos hoje estivesse num patamar melhor. Como algumas cidades, por exemplo, do Paraná, não está havendo mais mortes. E aí foi ficando nesse não fecha, fecha, não fecha, muita gente na rua, a coisa não andou, nem fechou, nem abriu, nem estudou, nem deixou de estudar, nem deu a cesta, nem não deu a cesta. Estamos ainda na pandemia, temos mais 15 dias de pico e o sofrimento vai vir. E o que eu me fico muito mais triste, eu como médica, eu sei que nós temos que pensar do lado financeiro, mas o que eu fico muito mais triste é que são perdidas vidas, e eu não quero falar de números, são vidas, são famílias que estão perdendo seus entes queridos. Isso me entristece muito. São famílias que estão com os corações despedaçados. Na sua opinião, o Ferraz é a única cidade muito atrasada em relação a outros municípios do Alto Tietê, com menos serviços oferecidos de forma inadequada aos habitantes. Por favor, você poderia repetir, que acho que eu não entendi bem a pergunta. Na sua opinião, por que Ferraz é uma cidade muito atrasada em relação a outros municípios do Alto Tietê, com menos serviços oferecidos de uma forma inadequada aos habitantes? Então, Fernando, de certa maneira eu já respondi essa pergunta, porque não há um continuismo. Se você vê, eu vou dar alguns exemplos, Mogi das Cruzes. Eu vou dar um exemplo. Jundiaí foi um prefeito que executou algumas obras. Aí veio Bertaioli, continuou com as obras. Aí veio outro e continuou com as obras. Ferraz é a política do ódio.
é a política do querer. A política é a coisa mais linda, a política do bem é a coisa mais linda, e precisamos da política. Mas, Ferraz, existem pessoas que querem o poder a qualquer custo. E o político é um momento. Não tem poder nenhum, você é funcionário do povo. Política tem que ser do bem, você tem que fazer as coisas pelo povo, amar as pessoas, cuidar das pessoas, saber o que as pessoas necessitam com o orçamento público, fazer uma cidade melhor. E Ferraz não, um prefeito faz, o outro acaba, um prefeito faz, o outro acaba. E você também falou assim, será que o doutor Jorge te atrapalha? O doutor Jorge fez coisas maravilhosas. Errou também. Errou. Colocou pessoas, talvez, do lado dele que não fossem tão gabaritadas. Errou. Mas também teve a política do mal que o destruiu. E o chamou de ladrão. E isso ficou muito caracterizado na cabeça das pessoas. E eu quero ter a oportunidade de mostrar para as pessoas o que é a política do bem, o que é a política humanizada. Quero voltar à cidade no pico do desenvolvimento e mostrar o que é trabalho. Porque eu tenho trabalho aqui em Ferraz há 40 anos. E todo mundo sabe o quanto eu trabalho. E o quanto eu sou humana. Então, eu vou provar para as pessoas o que é ser humano, o que é ter trabalho, o que é ter carinho, o que é ter cuidado, que são nesses 40 anos que eu fiz. E, Fernando, Ferraz não suporta mais, como é que eu vou te falar, uma pessoa incapacitada, ou uma dúvida, ou vamos para o incerto, ou vamos por aquele. Ou as pessoas apostam numa pessoa que tem trabalho, lealdade, cuidado e amor e segurança, ou, infelizmente, Ferraz vai acabar. Qual a sua opinião sobre a atual gestão do governo do Estado de São Paulo, Dória, e a gestão federal, Bolsonaro? Meu amor, eu costumo falar que Ferraz é meu país e meu estado. Só que o município, isso aí eu aprendi com o doutor Jorge. O município tem verbas federais e verbas estaduais. É só colocar projetos e ir lá cobrar do governo do estado e cobrar do governo federal e exigir pela nossa Constituição. E nós vamos receber. Eu não quero entrar no mérito do presidente e no mérito do governador. Eu aprendi isso. Existem projetos sociais, existem os projetos da saúde, existem os projetos da educação, existem os projetos da promoção. Nós temos que colocar os nossos técnicos, trabalhar, que é o que o nosso governo, que o gestor Zé Biruta não faz. Nós perdemos verbas da promoção social. Eu tenho isso provado. Então, nós temos que colocar os nossos técnicos, preencher toda a papelada, o gestor tem que exigir e tem que ir lá, no governo do estado e no governo federal. E eu tenho certeza que o governador Dória vai me receber e o presidente Bolsonaro vai me receber. Porque se não receber, eu tenho uma tática. Eu sento lá o dia inteiro, 12 horas, 24 horas, 36 horas. Se eu tenho meu direito, se é direito da Constituição,
eu vou requerer os meus direitos, e é da minha cidade. Quero aproveitar que estamos encerrando a entrevista, né? Agradecer a senhora por abrir a sua agenda para estar nos recebendo. Quero agradecer também a senhora por ter feito parte da minha vida na gestão do Dr. Jorge, né, em questão ao estudo, né, que foi graças a senhora que eu terminei os estudos. E quero aproveitar também para a gente ressaltar o que a gente estava falando, antes de iniciar a entrevista, das fraldas, né, que a senhora está doando fora da política, vamos deixar claro, da minha bandeira de ativismo, Amor Supera Tudo, é 50 fraldas, né? Não, amor, eu fiz um bazar solidário, porque nessa época de corona, como eu comecei a nossa entrevista, eu vivencio as pessoas da nossa cidade todos os dias. Então, eu comecei assim, eu vejo a mulher que sofre a violência ou emocional, eu vejo a mulher desempregada, eu vejo a criança passando fome, eu vejo a criança sem a medicação. E um domingo, eu estando em casa, eu pensei como é que eu poderia ajudá-la. Eu peguei minhas roupas boas, porque agora ninguém está saindo. Conversei com a minha irmã, que ela fechou uma loja. Conversei com as minhas sobrinhas e com as minhas amigas. E nós fizemos 2 desfiles que está no meu Instagram, Bazar Solidário. E vendemos vestidos, sapatos. No começo, eu pedi cestas básicas, pedi kits crianças, quero leite, achocolatado, bolachas, fraldas de crianças. E depois eu pensei, vou pedir fraldas para os nossos cadeirantes. E eu consegui, com algumas vendas, 200 fraldas geriátricas sem tamanho G e sem tamanho E. Eu vou doar 100 para a sua equipe e vou doar 100 para a Tabata, minha querida filha da Sara. Ah, tá. Tá bom? Tudo bem. Então, pessoal, está aí a doutora Elaine nos doando 100 fraldas para doação. Tá bom? Qualquer coisa, me procura no meu particular, que eu irei explicar como a gente irá estar fazendo essas situações. Doutora Elaine, quero te agradecer de coração, Deus abençoe a senhora por estar arrecadando essas fraldas, tá bom? Muito obrigado pela Eu que quero te agradecer. Deixa passar o corona. Eu quero ir na sua casa, eu quero te dar um beijo, quero te dar um abraço por esse trabalho maravilhoso. E tenha certeza, eu vou cuidar de você. E nunca se esqueça, Deus está conosco, eu estou com vocês e nós estamos juntos. Deus abençoe vocês. Amém, pessoal. Aqueles que não seguem a minha página, curte aí para que a gente possa crescer. Vai lá no YouTube também, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, para que a gente possamos trazer mais informações de Ferraz, de Vasconcelos, e também possamos trazer outros 3 candidatos a estar dando, né, o que eles podem estar fazendo caso eles assumam a cadeira. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus, até a próxima. Beijo, querido.